Procrastinação é um dos maiores problemas dos pós-graduandos. Eu sei. E mais, hoje eu vim aqui para dizer que eu também procrastino. Afinal, isso é da natureza do ser humano. Porém, existem algumas táticas, algumas dicas para a gente evitar ou aprender a lidar com a procrastinação. Afinal, a gente precisa sim fazer algumas tarefas. E é isso que eu vou contar aqui hoje em Diário de uma Doutoranda. Como é que eu lidei com uma fase muito forte de procrastinação. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Bom, já falei várias vezes aqui no canal que o objetivo do Diário de uma Doutoranda é contar um pouco dos bastidores aqui do meu doutorado, como é que eu tô indo e tudo mais. E aí, olhando os comentários essa semana passada, eu vejo que muitas pessoas, né, dizem, como você é organizada, nossa, que legal, como você organiza os seus artigos e tudo. E eu fiquei com a sensação de que as pessoas acham que eu nasci organizada, que eu nasci assim, né, que eu sou super engajada, motivada, e eu quero mostrar o lado real da coisa. E eu não sou o tempo todo assim organizada, eu não nasci uma pessoa organizada, e eu também não sou o tempo todo motivada. Tem momentos em que eu não tô tão alegre assim, tem momentos que eu não tô a fim de fazer, e digo mais, último mês de janeiro, ali início de fevereiro, eu entrei numa vibe de procrastinação pesada, foi feia a coisa, sim, deixei de fazer as atividades muito importantes da minha tese, e aí eu vim falar isso pra vocês, mostrar esse lado meu, dark side aqui, porque eu também tem vezes que eu tô a fim de procrastinar. Podia gravar isso amanhã, né? Já tá tarde. Não é melhor gravar amanhã? Posso gravar amanhã? Preguiça. O que eu faço com a procrastinação é tentar lidar com ela. E aí é isso que eu vou comentar com vocês. Como é que eu superei ou estou superando essa fase maior de procrastinação? Porque eu fui atrás e fui tentar entender o que é a procrastinação e fui atrás de dicas, de técnicas para evitar procrastinar ou aprender a lidar com a procrastinação. Mas antes de eu falar dessas dicas e onde é que eu aprendi a lidar com isso, para tudo. Já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo aqui no canal. E sempre dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente sempre traz dicas, links de materiais e, claro, as referências que a gente fala aqui no vídeo. Bom, falando então de dicas, quando eu comecei a perceber que eu estava procrastinando demais e deixando de fazer as tarefas da tese, sim, eu mostrei aqui para vocês que eu tinha um planejamento para fazer o artigo da minha tese, os artigos da minha tese no mês de janeiro e de fevereiro, porque eu tenho que entregar para minha orientadora em março, e adivinha, não fiz algumas atividades, procrastinei. E aí, quando eu observei que eu estava deixando de fazer e que eu não estava tão motivada assim, eu fui atrás e fui tentar entender o que podia estar acontecendo. E claro, recorri ao maravilhoso Christian Barbosa, esse livro aqui, porque as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer. E aqui traz super dicas e explicações sobre o que é a procrastinação. Primeira coisa que eu achei o máximo, né, é que existem ele comenta que existem dois tipos de procrastinação. A procrastinação que ele chama de aceitável e a procrastinação que ele chama de prejudicial. A procrastinação aceitável acontece com qualquer ser humano. É normal do ser humano procrastinar. Procrastinar é adiar para amanhã, né? Encaminhar para amanhã. Então é normal do ser humano procrastinar. A diferença é que existe a procrastinação aceitável do tipo, vou dar um exemplo. Imagina que você vai fazer um exercício físico, precisa fazer uma caminhada e você faz essa caminhada na rua ao ar livre. Mas um belo dia você levanta de manhã e vê que está caindo o temporal. A menos que você esteja super empolgado para sair e se molhar e tomar um banho de chuva, você resolve fazer o seguinte, não, hoje eu vou ficar em casa, vou fazer algumas outras atividades e amanhã eu vou caminhar. E você realmente vai caminhar no outro dia. Isso é uma procrastinação aceitável. Você remarca, você reprograma aquela atividade que você tinha para fazer naquele momento, né? Adia para amanhã, mas adia para amanhã e realmente faz amanhã, né? Quando o dia chega. Agora, a procrastinação prejudicial é aquela procrastinação que a gente deixa de fazer as atividades, começa a encaminhar para amanhã, mas esse amanhã não chega nunca. E aí a gente vai, não, mas amanhã eu faço, quando der tempo eu faço, quando chegar aquele dia maravilhoso eu faço, quando eu puder eu faço, e aquele dia não chega. Então,
essa procrastinação, ela é considerada, ou pode ser considerada prejudicial, porque você deixa de fazer coisas que são importantes para você, como, por exemplo, cuidar da sua saúde, fazer um exercício físico, fazer a tese no meu caso, né, que foi o que aconteceu. Acabei, não, hoje não vai dar, hoje não vou fazer, amanhã não tô tão motivada assim, então não vou fazer hoje também, e aí foi passando, quando eu vi, passou metade do mês de fevereiro e eu não fiz as atividades que eu tinha me proposto. Agora, uma coisa é fato. Procrastinação existe, a gente vai procrastinar em algum momento, mais cedo ou mais tarde, e aí é por isso que eu acabo antecipando os meus prazos. Eu já comentei aqui com vocês que eu estou me programando para defender a minha tese agora no primeiro semestre de 2021, sendo que o meu prazo final mesmo, né, assim, a data limite para eu defender a minha tese é março de 2022, logo um ano antes eu estou me programando para defender minha tese. Provavelmente eu não vou conseguir defender minha tese em março desse ano, né, no próximo mês, mas se tudo der certo com a minha organização, abril ou maio de 2021 eu vou defender, vou estar com tudo pronto para defender ou tudo encaminhado para defender. Por que eu faço isso? Algumas pessoas me dizem assim, nossa, Mália, mas tu te pressiona demais, não pode fazer isso. Não, por que eu costumo fazer isso? Antecipar bastante os prazos sempre quando possível. Porque quando eu tiver aquele mês que eu não tô tão motivada assim, eu tenho um espacinho ali, né? Eu tenho uma folga. Então, assim, poxa, janeiro, fevereiro, né, final de janeiro, início de fevereiro, me deu um pouquinho de desmotivação, mas eu ainda tenho muito prazo, tá super tranquilo para eu me reorganizar e eu ainda tenho esse espaço para retomar o meu prazo e seguir adiante. Se o meu prazo final fosse em março, eu tava ralada, né? Eu ia ter que pedir adiamento. Por quê? Porque eu deixei tudo para a última hora. Então, naturalmente, eu tenho esse costume de sempre tentar antecipar os prazos para que se der alguma motivação ou um contratempo, eu ainda tenho ali um prazo maior para me reorganizar. E isso é normal, às vezes a gente está mais motivado, às vezes a gente está menos motivado. Então eu aproveito para adiantar tudo que eu posso quando eu estou motivada, para quando eu não estiver tão motivada assim, eu tenho um tempinho para relaxar, pensar um pouco na vida, né? Reorganizar as ideias para tocar ficha de novo. Então, isso que aconteceu agora no mês de final de janeiro, início de fevereiro. Tive alguns dias assim um pouco mais desanimadas. Comecei a pensar o que poderia ser, se seria a alimentação, se seria o exercício físico que eu estava começando a fazer. E lá pelas tantas eu descobri que era, claro, falta de sol, né? Apesar do nosso apartamento aqui agora pegar sol, eu não estava pegando sol. Então, comecei a me organizar de novo, botar eu ponho até na agenda com um lembrete, assim, ó, pegar sol. E aí eu fico uns 10 minutinhos pegando sol ou no braço ou na perna, e isso me anima, me motiva, e aí eu toco ficha e volto a ser quem eu era, né? E era isso que estava me faltando, pegar um pouco de sol. Bom, mas descobrindo isso, já é meio caminho andado, eu voltei a me reorganizar. E essa é a segunda coisa que eu aprendi ao longo desses anos. Como eu falei para vocês, eu não sou uma pessoa organizada, não nasci uma pessoa muito focada, eu aprendi a ser assim, eu fui me desenvolvendo assim, me desenvolvendo na organização, me desenvolvendo na persistência, eu fui aprendendo a ser assim. E uma das coisas que eu aprendi foi a me observar. Observar assim, poxa, hoje eu não estou tão afim de fazer aquela atividade. Tá, beleza, vou deixar para amanhã. Amanhã eu também não estou afim. Opa, o que está acontecendo? Por que eu não quero fazer essa atividade? É porque eu não tenho tempo? É porque eu não estou motivada? É porque eu não sei fazer e preciso de ajuda? Então eu me desenvolvi a observar o porquê das coisas quando eu sinto. Então assim, se eu não estou tão motivada, o que pode ser? Será que eu mudei minha alimentação? Será que eu estou com alguma falta de vitamina, enfim, de alguma coisa? Fui no médico para verificar. Será que é desânimo porque, sei lá, muito tempo de pandemia ou alguma coisa assim? Fui buscar ajuda para ver se é. Então eu vou investigando dentro de mim mesma, eu vou observando o que está acontecendo para tentar verificar o que está acontecendo e resolver. Afinal, não é normal não estar motivada. Eu amo fazer o que eu faço, mas tem dias que eu estou mais motivada e tem um ou dois dias que eu não estou tão motivada assim. Então eu aprendi muito a me observar. E a partir dessa observação, então, eu fui buscar ajuda lá no Christian, né? Por que as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer? E aí, no livro, ele comenta alguns fatores que são fatores que podem influenciar na procrastinação. Primeiro fator é falta de tempo. As pessoas dizem que não tem tempo para fazer aquela atividade. Depois,
existe o cérebro não treinado. É quando as pessoas elas não aprenderam a se organizar para ter tempo para fazer as atividades ou não aprenderam a se organizar para ter foco naquela atividade específica. Ele fala sobre falta de energia e está relacionado à saúde, à alimentação, bom sono ou às vezes até relacionamentos, né? Se a gente não está muito bem num relacionamento, isso pode afetar outras áreas da nossa vida. Medos, ele comenta, pode ser um fator que nos estimula a procrastinar, por exemplo, medo do fracasso, medo do desconhecido, a gente não sabe fazer aquela atividade, ou pior, medo do sucesso, né? Se a gente consegue fazer aquilo, aquela atividade vai nos trazer uma série de benefícios e consequências, e muitas vezes lá no nosso subconsciente a gente não quer enfrentar aquelas consequências e aqueles benefícios, né? Então, ele até explica no livro, por exemplo, se eu vou muito bem na minha empresa, de repente eu vou ganhar uma promoção e aí eu vou morar numa outra cidade, mas eu não quero morar numa outra cidade. Então, isso faz com que eu procrastine essas certas atividades e aí eu não consigo receber o benefício que eu estou esperando com essas atividades. Depois ele fala também de falta de relevância, são atividades que a gente precisa fazer, mas não entende o porquê daquilo, a importância daquilo, autossabotagem e, por fim, a preguiça. A partir do momento, então, que a gente já percebeu que existem motivações para procrastinar e que, de alguma forma, a gente está procrastinando, existem algumas técnicas para aprender a lidar com a procrastinação e, de novo, recorri ao livro e descobri que algumas dessas técnicas eu já aplico. Ainda bem, né? Por isso que eu consegui retomar, então, depois que eu reparei que eu estava procrastinando, consegui retomar as minhas atividades e estou no caminho, um dia de cada vez, né? Se hoje não deu muito certo, amanhã tenta de novo e assim a gente vai até conseguir retomar a rotina, retomar a motivação e retomar as atividades, porque, enfim, a gente precisa terminar isso. Eu, pelo menos, preciso terminar minha tese, está nos meus planos, eu não vou desistir e vou terminar a tese. Bom, vamos lá. Com relação a essas técnicas que o Christian comenta no livro, a primeira técnica eu já fazia, que é bloquear a agenda, marcar um compromisso consigo mesmo para fazer aquela atividade. No mestrado, inclusive, eu colocava toda a minha rotina na agenda e colocava até o horário de almoçar. Às vezes acontece, principalmente quando a gente está começando a se organizar numa rotina, que a gente se empolga fazendo uma atividade e aí passa dos horários, por exemplo, a hora de almoçar. E às vezes é importante que a gente faça um intervalo para respirar, para espairecer, para tranquilizar as ideias. A gente precisa tanto produzir nos horários que são produtivos, quanto descansar nos horários que precisa descansar. Então eu prefiro, até já comentei aqui em outros vídeos, eu prefiro às vezes trabalhar um pouco menos de horas, mas trabalhar com maior qualidade porque eu estou descansada, do que ficar forçando algo por mais horas e aí não vai funcionar porque vai estar cansado, vai fazer com baixa qualidade ou vai fazer muito mal feito e depois eu tenho que refazer de novo. Então, eu chegava a colocar durante o mestrado, quando eu estava me treinando a ter a rotina de trabalho, de estudos dentro de casa, eu chegava a colocar o horário do almoço, para eu me lembrar que eu tinha que levantar, ir almoçar, descansar um pouco a cabeça, era meu horário de intervalo, para depois às 2 horas voltar e continuar estudando. Então, assim, se precisa fazer isso, coloca na agenda. Estou colocando na minha agenda, então, um horário ali, de manhã cedo, para voltar, pegar minha tese direitinho, fazer as análises todos os dias, para manter o ritmo, porque às vezes é melhor fazer um pouquinho por dia, para a gente não esquecer que a gente faz uma tese, do que ir protelando para chegar naquele dia maravilhoso que vai estar tudo perfeito e aquele dia perfeito não chega nunca, e não vai chegar mesmo. Então é melhor fazer um pouquinho por dia. A segunda técnica que ele ensina também, o Christian, que é super alinhado com pesquisa, apaixonado por pesquisa, ele usou essas técnicas com voluntários e testou o que mais ajudava as pessoas, né, ou a combinação que mais ajudava as pessoas a não procrastinar ou a lidar com a procrastinação. A segunda técnica que ele fala é o ritual de execução. Só que esse ritual de execução é um ritual que tem que ser usado como uma arma secreta. Eu uso esse ritual principalmente naquelas vezes em que eu preciso, assim, bom, agora eu vou me dedicar de corpo e alma porque eu preciso escrever, eu preciso pensar muito sobre algo, que é aquelas vezes que eu acordo de madrugada. Lembra que hoje eu vou trabalhar de madrugada porque tá tudo silencioso na rua, ninguém vai me atrapalhar, não tem celular tocando, não tem e-mail chegando. Então eu tenho esse meu ritual, mas é uma arma secreta. Eu não faço todo dia, não faço sempre, eu faço só quando eu tenho aquela
que ele, agora eu tenho que fazer, não tem jeito, né? Então, assim, quando não tem mais remédio, essa é a minha arma secreta, é o ritual. E qual é o ritual? Eu geralmente eu fluo melhor, né? Se eu acordo de madrugada, tô falando ali tipo 1h da manhã. Isso não quer dizer que eu durma menos, aí eu vou dormir mais cedo, vou dormir, sei lá, 5, 6, 7 da tarde, 7 da noite, né, para poder acordar 1 da manhã e ter ali umas 6, 7 horas de sono, isso eu não abro mão. E aí eu tenho uma playlist de músicas, são 8 músicas, que é um jazz, que não tem letra, então eu coloco no fone de ouvido e me isolo do mundo. Essa é a forma que eu tenho de fazer, então, esse momento, esse meu ritual. Durante a semana, durante os dias do meu trabalho, eu também tenho um ritual. Mas como é esse ritual? Geralmente é ligar a luz do escritório, ligar o computador, preparar uma bebida. Geralmente eu preparo uma água gelada, né? Garrafinha de água gelada, ou um chá gelado, já deixo aqui do lado. Eu vou preparando essas coisas para poder sentar e trabalhar. Também é uma espécie de ritual, mas não é a minha arma secreta ainda. Depois ele dá uma dica que eu acabo não usando, mas como estava no livro, até vou anotar, se de repente eu precisar, vou deixar como carta na manga, que é fazer listas de pontos positivos, fatores positivos e fatores negativos. Então, assim, para aquela atividade, por que eu preciso fazer? Faz uma lista de pontos positivos caso eu faça aquela tarefa e uma lista de consequências de pontos negativos caso eu não faça aquela tarefa. Eu nunca precisei fazer, mas vou deixar como carta na manga. Vai que algum dia eu tô com uma procrastinação pesada, forte, pegada, e eu precise de uma nova técnica, vou deixar como cartinha na manga, vamos ver. Depois ele fala também de fazer pequenas tarefas para sair da inércia. Inércia é aquela lei da física que diz que todo corpo que está parado tende a permanecer parado e todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, isso tem a ver com aquele ritual diário que eu falei para vocês. Vou lá e preparo meu copo de água gelada, vou lá e ligo o computador, ligo a luz do escritório, abro a porta, né? Vejo tá tudo certo por aqui. São pequenas atividades que não nos mantêm parados. Se você, depois do almoço, por exemplo, senta no sofá e fica vendo TV, tu tende a ficar sentado vendo TV. Agora, se você sabe que você vai ficar sentado vendo TV, de repente não fica sentado, levanta, vai lavar louça, vai fazer alguma outra coisa, porque um corpo que permanece em movimento tende a permanecer em movimento. Então, aí você já vai se encaminhando para poder fazer essas atividades. Para mim, funciona, né? Eu já começo a fazer pequenas atividades, organizar o computador, organizar a mesa de trabalho, vou trazendo minhas coisas para cá. Quando eu vejo, eu tô sentada, já tô trabalhando. Tem uma outra técnica que é fatores de incentivo. Eu uso isso muito pouco, porque a gente tem que ter um certo cuidado ao usar essa técnica. Incentivo é aquela coisa assim, do tipo, quando eu terminar de fazer essa tarefa, eu vou comer um pote de sorvete, que eu gosto muito. Ou quando eu terminar de fazer essa tarefa, eu vou comer tal coisa, né? Um incentivo. Só que o cuidado nisso é, se eu for ficar comendo todos os doces que eu gostaria como incentivo, eu vou terminar o doutorado com uns 200 quilos. Então, muito cuidado com isso, né? A gente tem que pensar no incentivo que seja um incentivo positivo e benéfico, que não te cause problemas em outras áreas da vida, né? Então, eu uso muito pouco isso. Meu incentivo geralmente é relacionado a uma atividade que eu gosto de fazer. Por exemplo, quando eu terminar essa atividade e der tudo certo, eu vou ter a minha horinha de leitura, e a leitura prazerosa, né? Eu gosto de ler romances, então eu já tenho lá meu romance e vou sentar um pouquinho na rua, né? Eu vou sentar um pouquinho no sofá para ler o meu romance. Então, eu uso esse tipo de incentivo. Eu evito usar comida, por exemplo, como incentivo, porque senão já pensou, né? Uma outra técnica que ele fala é energia pessoal, né? E o que ele quer dizer com energia pessoal? Você conhecer os seus melhores horários produtivos. O meu melhor horário produtivo sempre foi de manhã. Eu sou uma pessoa matutina, eu acordo com os passarinhos dando risada, sempre fui assim desde criança. Então, eu produzo muito mais, a minha cabeça está descansada, eu produzo muito mais quando eu acordo de manhã. Então, para mim, não adianta nada agora que eu terminei de trabalhar, são, 8 horas da noite, eu vou ficar trabalhando até as 2 da manhã. Para mim não vai funcionar, porque a minha cabeça tá muito cansada. Eu prefiro ir lá, dormir, descansar e aí acordar e trabalhar, porque na tese, né? Porque a minha cabeça tá descansada e eu produzo mais. E por fim, então, uma última dica que ele fala é, quando nada disso deu certo, ajuda externa, né? E aí a gente entra na questão de ou chamar uma pessoa para nos ajudar, um colega, né? Um colega do mestrado ou um colega do doutorado, né? 2 fazendo junto, um cobra o outro, isso ajuda. No meu mestrado eu tive muito isso, porque a minha turma era muito unida, a gente tinha ali um grupinho, cada um cobrava, né? Fez isso, fez aquilo, como é que tá indo? E aí
fluir um pouco mais. O próprio Felipe no mestrado, né, a gente trocava ideias e cada um ajudava o outro, e isso era muito produtivo, né? Agora que eu estou no doutorado e ele não está, não tenho mais esse colega no doutorado, então não tenho alguém para ficar me cobrando. Mas se nada disso der certo, de repente combinar com uma pessoa ou buscar uma ajuda externa, ou até uma ajuda profissional, um coach, um consultor, para ajudar a organizar os horários e cobrar. Se isso funciona para você, né, essa cobrança de uma pessoa, e aí, fez ou não fez a questão dos prazos, também é uma possibilidade. Para mim não funciona, eu não gosto de ser cobrada pelas atividades, por isso que eu sempre tento antecipar os prazos, porque quando alguém me cobra eu me sinto muito mal, porque eu me cobrei 1000 vezes mais, então eu particularmente não gosto de uma pessoa ali no meu pé me cobrando se eu fiz ou não fiz, eu me sinto muito mal. Mas, se nada disso der certo, de repente uma pessoa, alguém externo ali cobrando pode ser uma alternativa. No fim, o que fica de tudo isso, assim? Eu percebi que eu caí naquela do tipo, quando tiver o dia ideal, quando tiver essa situação, quando chegar a tal dia eu vou fazer isso, e esse dia perfeito não chega nunca. Então eu não posso ficar esperando o dia perfeito chegar, porque realmente não vai chegar. Eu tenho que aprender a lidar com essas atividades mas, depois que eu me conheci, depois que eu percebi como que eu funciono, eu me observo mais e eu vejo, estou prorrogando, estou protelando, estou procrastinando, opa, o que está acontecendo? E aí eu começo a tentar técnicas, tentar me reorganizar, e é um dia de cada vez. Se hoje não deu, paciência, amanhã a gente começa tudo de novo, até que um dia vai. O importante, para mim pelo menos, é pegar os dias que eu estou mais motivada para avançar tudo que eu posso, para naqueles dias que eu não tô tão motivada assim, ser mais tranquilo de fazer. O bom é que essa fase de procrastinação, passou, agora é foco na tese e porque ela tem que terminar de um jeito ou de outro. E aí, como é que tá indo a tua pesquisa? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!